Eu estou aqui à frente do principal castelo da República Tcheca, que fica na cidade de Praga. Praga é uma das cidades mais bonitas do mundo e foi aqui nesta cidade que viveu Jerônimo. Por isso, Jerônimo de Praga. Ele nasceu aqui. E eu quero falar sobre Jerônimo de Praga para você, porque Jerônimo de Praga foi um dos principais reformadores. Jerônimo de Praga viveu de 1379 a 1416. Foi um tcheco, sacerdote católico apostólico romano e também protestante, que ilustrava em sua vida Martinho Lutero contra as heresias de Roma. Foi perseguido, preso e também queimado vivo por ordem do Papa Gregório VII. O professor Jerônimo de Praga foi o principal discípulo e mais devotado amigo de Johann Hus, o célebre reformador religioso tcheco. Jerônimo nasceu numa família abastada na cidade de Praga, estudou na Universidade de Praga, formando-se em 1398. No ano seguinte, iniciou viagens por boa parte da Europa. Em 1402, visitou a Inglaterra e esteve na Universidade de Oxford, onde Wycliffe lecionava no século XIV. Estudou e copiou as obras Diálogos e Triálogos de John Wycliffe e interessou-se pelo movimento lollardo, inspirado pelo mesmo Wycliffe no século anterior. Em 1403, Jerônimo foi a Jerusalém e em 1405 estudou na Universidade de Paris, onde obteve o grau de mestre. Em 1406, Jerônimo de Praga obteve o mesmo grau na Universidade de Colônia e em seguida, no ano seguinte, na Universidade de Heidelberg, ambas na atual Alemanha. Contudo, outra fogueira deveria acender-se em Constança. O sangue de mais uma testemunha deveria testificar da verdade. Jerônimo, ao dizer adeus a Hus, à partida para o concílio, exortou-o a que tivesse coragem e firmeza, declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio estaria disponível e acudiria em auxílio do seu amigo. Ouvindo acerca da prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto e com um único companheiro, partiu para Constança. Ali chegando, convenceu-se de que apenas se havia exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para o livramento de Hus. Fugiu da cidade, mas foi preso em viagem para casa e conduzido de volta em ferros sob a guarda de um grupo de soldados. Ao seu primeiro aparecimento perante o concílio, as tentativas de Jerônimo para responder às acusações apresentadas contra ele eram defrontadas com clamores: "Às chamas! Que vá às chamas! Às chamas!" Foi lançado numa masmorra, numa prisão, acorrentado em posição que lhe causava muito desconforto e sofrimento, alimentado apenas com pão e água. Depois de alguns meses, as crueldades da prisão causaram-lhe uma enfermidade grave que lhe pôs em perigo a própria vida. Jerônimo permaneceu na prisão durante um ano. A morte de Hus não deu os resultados que os sectários de Roma haviam esperado. A violação do salvo-conduto suscitara uma tempestade de indignação e, como meio mais seguro de agir,
o concílio decidiu, em vez de queimar a Jerônimo, obrigá-lo, sendo possível, é claro, a retratar-se. Foi levado perante a Assembleia e ofereceu-se-lhe a alternativa de renunciar ou morrer na fogueira. A morte no início da sua prisão teria sido um ato de misericórdia à vista dos terríveis sofrimentos por que passara, mas agora, enfraquecido pela moléstia, pelos rigores do cárcere e pela tortura e ansiedade e apreensão que ele viveu, separado dos amigos e desanimado pela morte de Hus, a fortaleza de Jerônimo cedeu. Comprometeu-se a aderir à fé católica e aceitou a ação do concílio ao condenar as doutrinas de Wycliffe e Hus. Por este expediente, Jerônimo se esforçou por fazer silenciar a voz da consciência e escapar da condenação. Mas na solidão do calabouço, viu mais claramente o que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade de Hus e, em contraste, refletiu em sua própria negação da verdade. Pensou no Divino Mestre, a quem se comprometera a servir e que, por amor dele, suportara a morte de cruz. Antes de sua retratação, encontrara conforto em todos os sofrimentos, na certeza do favor de Deus. Mas agora o remorso e a dúvida lhe torturavam a alma. Sabia que ainda outras retratações haveria de fazer, antes que pudesse estar em paz com Roma. O caminho em que estava entrando apenas poderia terminar em completa apostasia. Sua resolução estava tomada. Não negaria ao Senhor para escapar de um breve período de sofrimento. Logo foi novamente levado perante o concílio. Sua sede de sangue, aguçada pela morte de Hus, clamava novas vítimas. Apenas renunciando à verdade, sem reservas, poderia Jerônimo preservar a própria vida. Decidira-se, porém, confessar sua fé e seguir às chamas seu irmão mártir. Renunciou à retratação anterior e, como moribundo, exigiu solenemente oportunidade para fazer sua defesa. Temendo o efeito de suas palavras, os prelados insistiram em que ele meramente afirmasse ou negasse a verdade das acusações apresentadas contra ele. Jerônimo protestou com tal crueldade e injustiça. Conservaste-me encerrado durante 340 dias, numa prisão horrível, disse ele, em meio da imundícia, repugnante mau cheiro e da maior carência de tudo. Trazeis-me depois diante de vós e, dando ouvidos a meus inimigos mortais, recusais me ouvir. Se sois, na verdade, homens prudentes e à luz do mundo, tende cuidado em não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. Minha vida não tem senão pouca importância. E quando vos exorto a não lavrar uma sentença injusta, falo menos por mim do que por vós. Seu pedido foi finalmente atendido. Na presença dos juízes, Jerônimo ajoelhou-se e orou para que o Espírito do Senhor, o Espírito Divino, lhe dirigisse os pensamentos e as palavras, de modo que nada falasse contrário à verdade ou indigno de seu mestre. As palavras de Jerônimo excitaram espanto e admiração, mesmo a seus inimigos. Durante um ano inteiro, havia ele estado emparedado numa masmorra, impossibilitado de ler ou mesmo de ver, com grande sofrimento físico e ansiedade mental. No entanto, os seus argumentos eram apresentados com tanta clareza e força, como se houvesse tido oportunidade tranquila para o estudo, para o preparo. Em sua retratação, Jerônimo consentira na justiça da sentença que condenara Hus.
declarou ele agora o seu arrependimento e deu testemunho da inocência e santidade do mártir. Reprovando-se a si mesmo por sua negação da verdade, Jerônimo continuou: de todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi neste fatídico lugar, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wycliffe e contra o santo mártir João Hus, meu mestre e amigo. Sim, confesso de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei suas doutrinas. Portanto, suplico a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tenha misericórdia e me perdoe dos meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos. Apontando para os juízes, disse com firmeza: condenastes Wycliffe e John Hus, não por terem abalado a doutrina da igreja, mas simplesmente por estigmatizarem com a reprovação os escândalos do clero, a pompa, o orgulho e todos os vícios dos prelados e padres. As coisas que eles afirmaram e que são irrefutáveis, eu também as entendo e declaro como eles. Suas palavras foram interrompidas. Os prelados, trêmulos de cólera, exclamaram: que necessidade mais há de prova? Contemplamos com nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Sem se abalar com a tempestade, Jerônimo exclamou: ora, supondes que receio morrer? Conservaste-me durante um ano inteiro em horrível masmorra, mais horrenda que a própria morte? Trataste-me cruelmente, minha carne literalmente apodreceu sobre os meus ossos, e contudo não me queixo, pois a lamentação não vai bem a um homem de coração e espírito, mas não posso senão exprimir meu espanto com tão grande barbaridade para com um cristão. Estas foram suas palavras. Sem demora se proferiu a sentença de morte contra ele. Foi levado ao mesmo local em que Hus entregara a sua vida. Cantando, ele fez o trajeto, tendo iluminado o semblante com alegria e paz. Seu olhar fixava-se em Jesus e a morte para ele havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir exclamou: venha com intrepidez e ousadia pela frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras, proferidas quando as chamas se levantavam em redor dele, foram uma breve oração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, exclamou, tem piedade de mim, perdoa todos os meus pecados, pois sabes que sempre amei tua verdade. Sua voz cessou, mas os lábios continuaram a se mover em oração. Tendo o fogo efetuado a sua obra, as cinzas do mártir, bem como a terra sobre a qual repousavam, foram reunidas e como as de Hus lançadas no Reno. Assim pereceram os fiéis porta-luzes de Deus. Mas a luz das verdades que proclamaram, luz de seu exemplo heróico, não se havia de extinguir. Tanto poderiam os homens tentar desviar o sol de seu curso, como impedir o raiar daquele dia que mesmo então despontava sobre o mundo. Jerônimo de Praga, João Hus e John Wycliffe são considerados precursores da reforma protestante que ocorreria no século XVI, e assim aconteceu.